Bom dia, turma. Tudo bem? 801. Vamos falar hoje sobre Estados Unidos. Ele é o segundo maior país do continente americano. Tem uma extensa área territorial e saída para os oceanos Atlântico e Pacífico. É constituído por 50 unidades federativas, ou seja, estados, e um distrito federal. E a capital do país é Washington. O Alasca é uma península no noroeste do continente e foi vendido pela Rússia para os Estados Unidos em 1867. Já o arquipélago do Havaí é anexado através de um golpe de monarquia em 1898. Esse país fica no Oceano Pacífico e é controlado pelos Estados Unidos. As unidades federativas são bem independentes. Há estados onde a idade mínima de dirigir um carro pode ser de 16 anos. Outras exigem com 18 anos. A mesma coisa para a penalidade dos atos de infração. Por exemplo, pena de morte é direcionada para determinados crimes e outras para os quais elas não existem. Então, não são todos os estados que aderem à pena de morte. Lá na página 110, nós temos aí a formação do território. O mapa, ele apresenta as colônias do norte, que são chamadas de colônias de povoamento. E no mapa a gente também está vendo de uma cor mais alaranjada as colônias do sul, são chamadas também colônias de exploração. O território dos Estados Unidos começou a ser delineado no século XVI. Então, aí no mapa nós estamos vendo a representação das 13 colônias. Então, a colônia do norte é uma colônia de povoamento. Então, ali destaca o cultivo de batata, trigo, outros produtos agrícolas. E na colônia do sul prevalecia o cultivo de algodão, tabaco, e conhecida como colônia de exploração. As colônias do norte, elas eram mais independentes, eram autônomas, tinham uma relação muito grande com a Inglaterra, principalmente na área política e econômica. E as do sul já eram mais dependentes pelo mercado inglês. Então, se trabalhava muito ali a exploração da mão de obra. No oeste dos Estados Unidos, houve ali um processo de expansão territorial pela doutrina de destino manifesto. Então, os estadunidenses eram escolhidos por Deus para se apropriar das terras entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. E isso ocorreu após a independência em 1776. E o governo dos Estados Unidos queria muito, necessitava muito dessa expansão territorial pelo oeste. A necessidade dessa expansão resultou na compra de terrenos, de territórios, da França e da Espanha. Observando o mapa Estados Unidos expansão territorial, a gente observa que cada cor foi uma compra, foi comprada pelos Estados Unidos, cedido para os Estados Unidos. Então, aí a gente vê a Inglaterra, a gente vê a França, a Espanha, o México. Falando agora sobre os aspectos populacionais. Observem no mapa que a área de maior densidade demográfica está no nordeste do país. Isso por conta aí da colonização, que foi a parte onde houve o início da colonização.
Vamos citar aí as megalópolis, são as formações das cidades. Então, a cidade de Boston e Washington, né? Então, Boys Wash, que é as iniciais das cidades aí que formam a megalópolis. Quando a gente fala Chicago e Petersburgo, então a gente vê aí também as iniciais dessas megalópolis. San é a cidade de São Francisco e de San Diego. Observem aí no mapa. Então, a megalópole, ela se refere à junção de duas ou mais metrópoles. Observem aí que a parte leste do território é mais ocupada. Isso se deve foi o primeiro lugar, né, de ocupação, com mais variedade de atividades econômicas. Os Estados Unidos recebem muitos imigrantes. Há uma atração pela ida desses imigrantes, né? Porque eles vão buscar o quê? Uma condição de vida melhor, né? É um país que se demonstra aí uma economia mais equilibrada. A imigração europeia foi fundamental para a conquista do Oeste. Então, a gente vê, desde 1776, os Estados Unidos recebem muitos imigrantes. Hoje em dia, o governo estadunidense tem muita preocupação com a entrada de imigrantes, principalmente latino-americanos, mexicanos, porto-riquenhos, cubanos, brasileiros. Muitos vão para lá de forma ilegal. No próximo mapa, vamos ver aí a organização do espaço em relação aos aspectos econômicos. Em Coral, nós temos aí o Nordeste, também conhecido como Manufacturing Belt, que é o cinturão da manufatura. É um polo de decisão e influência mundial. Nessa região também se concentra o poder econômico, político e financeiro do país e apresenta aí a capital Washington. Na cor verde, nós temos a planície central. Apresenta solos férteis, muito bom para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária. Há uma grande e imensa área de mecanização, emprego de tecnologias de ponta, uma produção muito grande de trigo, de milho e também a agroindústria. Observem agora em amarelo uma grande área bem espaçosa aí, chamada Cinturão do Sol, que é o Sunbelt. Tem um forte crescimento econômico, é uma área bastante industrializada, grandes atividades de produtos tropicais, como cana-de-açúcar, tabaco, algodão. Tem uma grande importância nessa área pela exploração do petróleo no Golfo do México. E aí também fica próximo a São Francisco, onde há o Vale do Silício, que se concentra em empresas de alta tecnologia, grandes centros de pesquisas. E por último, é a área aí da parte oeste, né? É um espaço aí pouco povoado, a gente pode observar a grande presença das montanhas rochosas com a extração dos minérios. Tem um clima muito árido, né? Muito quente. É uma área de agrícola que usa, né, principalmente a irrigação ali para o cultivo de frutas. E também se destaca a pecuária bovina de corte. Vamos dar destaque agora para a influência dos Estados Unidos, a sua participação aí do imperialismo estadunidense. Observem aí no mapa o grande interesse
econômico, militar, político dos Estados Unidos na América Latina. Em 1823, cria-se aí a doutrina Monroe, que era o lema América para os americanos. Por quê? Os americanos eles temiam uma possível intervenção europeia, e isso era considerado uma ameaça aos Estados Unidos. E em 1904, cria a política Big Stick, conhecida como Grande Porrete, que atribui aí o direito de invadir países da América Latina, garantindo aí sua soberania, seu imperialismo, sua força. E temendo aí a expansão do socialismo nos países da América Latina, os Estados Unidos cria aí a partir de 1960 incentivos da implantação da ditadura militar para assegurar aí seus interesses. E esses interesses são já ligados após as duas grandes guerras mundiais, onde os Estados Unidos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde financiava a reconstrução dos países europeus que estavam arrasados no final do conflito. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, ao lado da União Soviética, vem aí como grande potência mundial. Vamos ver agora a influência global que os Estados Unidos mantêm na política, na economia, na cultura global. Muitas empresas estadunidenses, elas estão em várias partes, em vários países do mundo. Isso cria um grande poder econômico para o país, porque são instaladas as filiais em vários países e os Estados Unidos passam a ter o controle desses setores da economia. Observe nesse quadro que as empresas multinacionais do mundo, 7 delas têm origem nos Estados Unidos. Muita coisa, né? Essa área de influência dos Estados Unidos, ela não se limita só no poder econômico, mas também na presença militar. Então, os Estados Unidos têm um grande poder, uma grande influência de intervenções armadas em conflitos. A gente pode observar a Guerra do Golfo, a Guerra do Afeganistão, do Iraque, as intervenções militares. Há um grande investimento em dólares, em armamentos, para que tornem aí as Forças Armadas estadunidenses as mais poderosas e bem equipadas do planeta. Na próxima foto, nós temos aí um grande acontecimento, um triste, trágico acontecimento nos Estados Unidos, que aconteceu aí em 11 de setembro de 2001 com ataques terroristas que sequestraram aviões de passageiros e invadiu aí o World Trade Center em Nova York. Foi um ataque idealizado por um grupo chamado Al-Qaeda, liderado na época por Osama Bin Laden. E no governo estava o George Bush, que iniciou aí a guerra contra o terror. Na próxima imagem nós temos um representante também do governo, que foi o Barack Obama, que assumiu aí em 2009. E ele prossegue aí com essas operações em busca do Osama Bin Laden, que era o grande líder do Al-Qaeda. E Obama também conseguiu realizar avanços no diálogo entre países adversários dos Estados Unidos. Ultimamente, temos aí o governo do Trump, que é um governo que desfaz acordos políticos já adotados em governos anteriores. Então, Trump retirou os Estados Unidos
de parcerias comerciais, firmado aí já no governo de Obama. Também elevou as taxas de importação dos produtos chineses, reacendeu aí algum mal-estar que havia entre o Irã, e também tentou fazer acordo aí com programas de armas nucleares da Coreia do Norte, sem muito avanço. E o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel também aumentou aí um desgaste na relação entre o povo muçulmano e os Estados Unidos. Vamos para a plataforma, que hoje nós vamos ter trabalhos de revisão, ok? Beijos!